E aí, galera? Tomou um cafezinho aí? Tomaram um cafezinho? Tomei um cafezinho aqui para dar aquela acordada, né? Acredito que vocês tenham tomado aí também. Vou sair aqui da frente para vocês tirarem um print desse novo quadro. Era Vargas. Irmão, Cidade Jardim, Cidade Jardim. Pode colocar Cidade Jardim. Eu acho que até sei onde é essa história. Tiraram um print? Podemos começar? Podemos dar início ao segundo governo do Vargas, né? Eu falei era Vargas, mas na verdade era Vargas é de 30 a 45, né? E é o primeiro governo do Vargas, em que o Vargas ficou mais de 15 anos no poder sem ganhar nenhuma eleição. Pelo menos nenhuma eleição direta, né? O governo constitucional ele foi eleito indiretamente pela Assembleia Nacional Constituinte. Agora, Vargas, ele vai ser eleito diretamente, ou seja, através do voto popular, né? Ele volta, como ele mesmo disse, no ato da sua renúncia em 1945. E no momento que nós tivemos aquele movimento queremista, né, o queremismo, queremos Vargas de volta, ou queremos manter Vargas no poder, que foi um movimento absolutamente popular em 1945. Ele diz perante a população brasileira: voltarei nos braços do povo. E, de fato, Vargas volta nos braços do povo. A impopularidade do Dutra, o fracasso do Plano Salt, enfraquece o PSD. Tanto que o PSD vai ter um candidato extremamente fraco, né, na disputa das eleições. E, mais uma vez, Eduardo Gomes, da UDN, vai disputar as eleições agora contra Getúlio Vargas. Eduardo Gomes disputou as eleições contra Eurico Gaspar Dutra, perdeu. Dutra assume, dá início à República Populista. Em 1950, quando é convocado as eleições, o PTB vai lançar a candidatura do Vargas. Vargas era candidato do PTB, né? Vou até colocar aqui, ó. Vargas era candidato do PTB, ou seja, ele era candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, partido fundado por ele em 1945. Inclusive, tinha sido eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo PTB. Cumpriu seu mandato até então começar a campanha presidencial, em 1950, quando então ele vai disputar mais uma vez, repito, com Eduardo Gomes, que era da UDN, União Democrata Nacional. Vargas vai ganhar as eleições, com a maioria dos votos, vai ser muito bem votado, inclusive. Getúlio Dornelles Vargas vai ter o voto das massas, das camadas populares, dos trabalhadores, o voto das mulheres, de muitos jovens que acreditavam no governo de Getúlio Vargas. E ele ganha as eleições assumindo no dia 31 de janeiro de 1951. E volta nos braços do povo. Então, volto a repetir só para reforçar, eu vi que uma galera entrou logo em seguida, a impopularidade do Dutra, o fracasso do Plano Salt, inflação, desvalorização monetária, dívida externa, dependência com os Estados Unidos, enfraqueceu o PSD, né? Enfraqueceu o Partido Social Democrata, que era o partido do governo. Geralmente, o partido do governo, ele tende a ser forte, mas o PSD estava enfraquecido. O PTB lança a candidatura do Vargas, que vai disputar com Eduardo Gomes. Vargas, com a maioria indiscutível dos votos, voto feminino, voto da classe trabalhadora, né? Vargas, com a maioria dos votos, ganha as eleições e assume a presidência no dia 31 de janeiro de 1951. Naquela época, assumia-se a presidência no dia 31 de janeiro e não no dia 1. Vargas assume a presidência e volta ao governo nos braços do povo, como assim ele tinha
alegado lá no ato da sua renúncia, na sua carta de renúncia em 1945. E assim que ele volta, ele vai assumir o governo do Brasil em um cenário de dívida externa gigantesco. Né? Uma dívida externa muito forte, muito grande, uma inflação, desemprego, desvalorização da nossa moeda, o Brasil aberto para o capital externo, mas aberto sem protecionismo, sem proteger as empresas nacionais, as indústrias nacionais, as nossas estatais, que Vargas tinha investido tanto. Dutra era o oposto do Vargas no cenário econômico. Vargas era protecionista, investia no mercado interno, na empresa interna, na indústria interna, nas estatais. Dutra até investiu em estatais, porém abriu para as multinacionais. Muitas empresas nacionais, durante o governo do Dutra, foram compradas por multinacionais, por empresas norte-americanas, principalmente, por indústrias norte-americanas. Você deve estar se perguntando assim, mas trazer indústrias estrangeiras para o Brasil é bom, Calef? Depende do rombo que vai ficar nas nossas empresas nacionais, na nossa economia, nas nossas indústrias nacionais. Dutra deixou a nossa economia com uma dívida externa milionária. Pior do que o Dutra, economicamente falando, só o JK. Eu digo economicamente, eu digo em dívida externa. O JK foi muito importante para a indústria e a urbanização do Brasil, mas a dívida externa ficou bilionária. No governo Dutra, nossa dívida externa ainda era milionária, mas estávamos muito dependentes dos Estados Unidos, da economia norte-americana, dos bancos norte-americanos, das multinacionais norte-americanas. E o Vargas assume a presidência. E ele assume com características opostas. Primeiro, ele vai renegociar a dívida externa com os Estados Unidos e com os bancos norte-americanos. Renegociou a dívida externa, alegando que o Brasil não tinha condições de pagar essa dívida com juros altos. Então, ele vai forçar a renegociação da dívida externa, inclusive ameaçar cortar as relações, as boas relações, as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Então, ele renegocia a nossa dívida externa, prolonga o pagamento da dívida externa, os Estados Unidos e os bancos norte-americanos diminuem os juros dessa dívida externa, né? E aí isso vai dar um fôlego maior para o Brasil, vai dar um fôlego maior para a nossa economia. Então, o primeiro passo foi renegociar a dívida externa brasileira com os Estados Unidos, vou até colocar aqui, ó, com os Estados Unidos da América, ok? E segundo passo é implantar as características dele, né? Implantar as características dele, que é o protecionismo. A gente vai chegar lá, deixa eu responder aqui a pergunta do meu amigão Rian. E aí, Rian, beleza, querido? Bom, Rian falou assim, professor, teve algum momento em que o Brasil não teve uma alta dívida externa? Cara, durante os governos do Vargas, a nossa dívida externa era muito baixa, né? A nossa dependência com economias externas era muito baixa. A nossa dívida externa, ela ficou alta no governo Dutra, Vargas renegociou tudo isso. Ela triplicou no governo JK, para vocês terem ideia, o JK entregou o governo com uma dívida externa de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares, o fim do governo do JK. E aí, na ditadura militar, né, aqueles que defendem o retorno da ditadura militar, o retorno dos governos militares, né, uma idiotice tamanha, não sei nem explicar como que as pessoas defendem isso, mas durante a ditadura militar, a nossa dívida externa chegou a 160 bilhões de dólares. A gente nunca teve uma inflação tão alta como pós-ditadura militar. Nossa inflação chegou a 1000%. 1000%. Olha que loucura, né? Foi no governo do Sarney, porém era consequência da ditadura militar, né? E aí, o Brasil foi se recuperar economicamente com um plano real. O plano real foi criado por Fernando Henrique Cardoso, quando ainda era ministro da Economia do Itamar Franco. O plano real deu um fôlego para a nossa economia. O Fernando Henrique Cardoso, por mais que não tenha investido em indústria, por mais que tenha aberto também a economia brasileira, ele recuperou a nossa economia aos poucos.
E aí, assim, no primeiro mandato do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro mandato, nós quitamos a nossa dívida externa. Porém, tínhamos uma dívida interna muito grande. O povo brasileiro estava endividado. Já no segundo mandato do Lula, volta a dívida externa, na Dilma também, no Temer. Hoje nós temos uma dívida externa fora do normal, dólar às alturas, né? Vivemos um momento ruim, mais uma vez, economicamente, né? Inflação, desvalorização da nossa moeda e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Mas tivemos momentos bons, sim. O Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo durante o governo Lula. Quinta maior economia mundial, não é? Então, assim, tivemos momentos muito bons. Bom, começa o governo do Vargas, então, ele renegocia a nossa dívida externa com os Estados Unidos e adota práticas protecionistas. Repito, adota práticas protecionistas. O que são práticas protecionistas? Fala comigo. O que são práticas protecionistas? Fala comigo, vai. Quem manda ver aí? Práticas protecionistas. Manda ver, vai. Ninguém? Proteger o mercado interno do mercado externo. Investir nas empresas nacionais. Investir nas indústrias estatais, ou seja, controladas pelo Estado. Criar leis protecionistas, que hoje nós chamamos de tarifas alfandegárias, que protegem o mercado interno do mercado externo. Deixar a nossa balança comercial favorável. Exportar mais do que importar. São medidas protecionistas. Gente, geografia básica, né? Geografia básica, na verdade, né? Isso aí eu estudei na época do meu ensino médio, geografia, nunca esquecer, né? Então, protecionismo é você proteger o mercado interno do mercado externo, é você investir no mercado interno e não trazer o mercado externo para o Brasil. E Vargas tinha essas características protecionistas, né? O que ele vai fazer? Ele vai investir nas empresas nacionais, vai voltar a investir nas estatais, hidrelétricas, metalúrgicas, siderúrgicas, né? Vargas não foi o responsável pela criação do nome Eletrobras, mas foi ele que deu origem ao que no futuro vai ser chamado de Eletrobras, né? Na década de 60. Ele que construiu as grandes primeiras hidrelétricas brasileiras, né? Porque ele sabia que era necessário hidrelétricas, metalúrgicas, siderúrgicas, petrolíferas para um processo industrial. E Vargas deu início à nossa Revolução Industrial. Só que ele tinha um perfil muito mais de valorizar as empresas nacionais, dificultando a entrada das multinacionais, criando medidas protecionistas, leis protecionistas, tarifas alfandegárias, para valorizar o produto fabricado internamente e dificultar a entrada do externo. Nós temos isso atualmente, né? Nós temos isso atualmente, mas existem alguns estilos de governo que adotam a abertura da economia total para o mercado externo. Isso é muito ruim, porque isso gera desemprego, né? Isso gera falência de empresas nacionais. Então, Vargas era ultranacionalista, ultraprotecionista, desenvolvimentista. E ele vai, durante esse segundo governo, nós estamos trabalhando no segundo governo, adotar medidas protecionistas. Isso vai prejudicar quem? Raciocina aí, vai, fala comigo. Isso prejudica quem? Quem vai ser prejudicado? Fala comigo, vai. Quem vai ser prejudicado? Ninguém? Fala comigo, gente. Quem vai ser prejudicado pelas medidas protecionistas de Getúlio Dornelles Vargas em seu segundo governo? A elite, Calef. Olha, nem tanto, né? Nem tanto. A elite agrária continua exportando a sua produção agrícola, então não vai ser prejudicada. A elite industrial nacional vai ser favorecida, porque Vargas vai investir nas empresas internas. Muito bem, o mercado externo. E sabe quem vai ser prejudicado? Sabe quem vai ser prejudicado, gente? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos.
Porque os Estados Unidos era dominador do nosso mercado interno. Dominava todo o nosso mercado interno. Importação, exportação. Nós éramos um celeiro norte-americano e comprávamos os seus produtos industrializados durante o governo do Dutra. Vargas adota uma postura totalmente diferente, vai continuar exportando gêneros agrícolas. O Brasil era grande exportador de café, grande exportador de açúcar, grande exportador de algodão, grande exportador de cacau, né? Grande exportador de borracha. Os Estados Unidos compravam muito esses produtos. Agora, as empresas industriais nacionais, as indústrias nacionais, vão receber o apoio do governo de Vargas, tal como as estatais. Ó, investimento está aqui, ó, nas estatais hidrelétricas, metalúrgicas, siderúrgicas. Isso vai incomodando os Estados Unidos, né? Vai incomodando os Estados Unidos. É claro que a UDN ela era totalmente contra o governo do Vargas e contra as medidas tomadas por ele, porque a UDN, cara, a UDN queria o poder, queria chegar ao governo, e já tinha perdido 2 eleições, uma para o Dutra e agora uma para o Vargas, né? Então a UDN era contra, e tudo que a UDN pudesse difamar a imagem do Vargas, ela difamava, né? Bom, em 1953, já com mais de 2 anos de governo, né, foi descoberto reservas naturais de petróleo na Bahia. Né? As primeiras reservas naturais de petróleo. O Brasil comprava 100% do petróleo que era comercializado no Brasil, os combustíveis comercializados no Brasil, eram comprados dos Estados Unidos, 100%. Então, o Brasil era muito dependente da compra de petróleo. E aí a gente descobre petróleo na Bahia, reservas naturais de petróleo na Bahia. E aí o Vargas, obviamente que não vai perder a oportunidade de lançar uma enorme campanha política, ele lança a campanha O Petróleo é Nosso. Inclusive, gente, saiu no New York Times uma foto do Vargas com a mãozinha no petróleo, ele coloca a mão no barril de petróleo e tira uma foto assim, ó, a mão dele toda suja de petróleo, pretinha de suja de petróleo, e sai assim no New York Times. O Brasil descobre petróleo em seu território nacional. E aí Vargas começa a campanha do petróleo é nosso. Nós não precisamos mais depender da importação do petróleo para o nosso processo industrial. E isso passa a ser uma campanha política, uma campanha nacional. E logo em seguida, em outubro, 3 de outubro de 1953, Vargas inaugura a criação da Petrobras, a primeira petrolífera brasileira estatal, que mais para frente vai se tornar uma das maiores petrolíferas do mundo. Você deve falar assim, Caleb, não, a Petrobras hoje foi muito roubada. Sim, ela foi muito roubada por políticos. Muito dinheiro foi desviado da Petrobras pela política brasileira. Não significa que ela não teve sucesso. Ela já foi uma das maiores petrolíferas do mundo e a maior de extração de petróleo no pré-sal. Tínhamos tecnologias que outros países não possuíam, inclusive vendíamos a tecnologia de extração do pré-sal. E a Petrobras foi criada por Getúlio Dornelles Vargas em 1953. Cara, olha que doido, hein? Vargas criou a Petrobras, Vargas criou a Eletrobras, Vargas criou a Siderúrgica de Volta Redonda, Vargas criou a Vale do Rio Doce, deu início ao nosso processo industrial e a marcha para o oeste. Vargas criou as leis trabalhistas e o voto feminino. Como não dizer que o seu governo não foi importante para a história brasileira? O grande defeito de Getúlio Vargas foi implantar durante 8 anos uma ditadura onde ele tinha características fascistas e ainda simpatia ao nazismo. Porque era extremamente nacionalista, extremamente desenvolvimentista e criou enormes estatais que são importantes até hoje para a nossa economia. A Vale do Rio Doce é uma das maiores mineradoras do mundo, se eu não me engano, a segunda maior. A Petrobras é uma das maiores petrolíferas do mundo. A Siderúrgica de Volta Redonda é a maior siderúrgica da América do Sul.
A Eletrobras é uma das maiores hidrelétricas do mundo, inclusive em atividade. Nós temos a maior hidrelétrica do mundo em atividade. A das Três Gargantas na China é a maior, mas não está 100% em atividade. Itaipu é a maior hidrelétrica em atividade do mundo, cara. E tudo. Itaipu foi criado no governo da ditadura militar, mas o que eu quero te dizer é que a Eletrobras, ela foi criada no governo do Vargas, cara. Como dizer que esse cara não é importante? Infelizmente, manchou o seu governo, na minha concepção histórica, com a ditadura do Estado Novo, com as características fascistas e com a enorme simpatia ao nazismo, né? Ainda em 53, Vargas sofre a primeira CPI, chamada CPI da Última Hora. Última Hora era um jornal do Rio de Janeiro, onde ele vai ser acusado de privilegiar um amigo pessoal para um empréstimo do Banco do Brasil. A CPI não segue adiante, Vargas tinha maioria no Congresso, ainda tinha muita popularidade no Congresso, então ele não é investigado. Em 1954, alguns deputados da UDN abrem um processo de impeachment para ser votado na Câmara dos Deputados. O processo não segue adiante, não teve a maioria dos votos. O processo não segue adiante, não teve a maioria dos votos, mas seria, na nossa história, o primeiro processo de impeachment da história brasileira. Para um presidente que criou a Petrobras, a Eletrobras, a Siderúrgica de Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, o voto feminino, as leis trabalhistas, não segue adiante porque a UDN não consegue a maioria dos votos no Congresso, na Câmara dos Deputados, principalmente. Processo de impeachment, a CPI da Última Hora também não segue adiante. Só que aí entra no cenário da imprensa Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era jornalista, ligado à UDN e tinha um rádio no Rio de Janeiro. Carioca tinha um rádio no Rio de Janeiro. E ele começa a utilizar o seu canal de rádio para atacar o governo do Vargas, acusando ele de corrupção, acusando ele de desvio de dinheiro da Petrobras, acusando ele de beneficiar parentes ou amigos próximos, que foi o caso, né, do financiamento no Banco do Brasil, acusando ele de simpatia ao fascismo, simpatia ao nazismo, que eram características passadas que de fato existiram. Então, Carlos Lacerda começa a atacar radicalmente o governo do Vargas. Só respondendo, CPI é um processo de investigação aberto pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, e se passar vai para o Senado. Então, é investigação política, não é investigação policial, é investigação política, aonde, né, a pessoa que está sendo investigada pode sofrer um processo de impeachment. É através de uma CPI que a gente pode, então, levar a um processo de impeachment, né? Só para vocês terem ideia, né? Existiam algumas CPIs durante o governo da Dilma, mas a Dilma nem passou por nenhuma CPI, ela já foi direto para o processo de impeachment. Tanto é que, né, todo mundo considera, né, o impeachment da Dilma um golpe, né, cara? Por mais que tenha sido legal, né? O impeachment foi legal. Mas, enfim, a CPI seria uma investigação para ver se Vargas cometeu crime de responsabilidade, beneficiando um amigo próximo, não segue adiante porque não tem aprovação do Congresso. Logo em seguida, em 54, alguns deputados lançam a proposta de um processo de impeachment, não tem sucesso, não tem aprovação na Câmara dos Deputados, Vargas tinha maioria, porém, Carlos Lacerda começa a destruir a imagem de Getúlio Dornelles Vargas. Mas, gente, destruir a imagem de Vargas. E aí Vargas não suporta toda essa difamação, né? Para piorar a situação, Vargas era acusado de corrupção, de desvio de dinheiro da Petrobras, de beneficiar parentes e amigos próximos em financiamentos do Banco do Brasil. Vargas é acusado por Carlos Lacerda, e essa acusação não era mentira, de que tinha características fascistas, que tinha sido um ditador, que tinha simpatia ao nazismo,
E o Carlos Lacerda utiliza o meio de comunicação mais popular da época, o rádio. O jornal impresso, nem sempre a população mais pobre conseguia comprar. Mas o rádio eles conseguiam escutar de uma forma ou de outra. E ele começa a atacar o Vargas de todas as formas. Atacar a imagem de Getúlio Vargas de todas as formas. E aí Vargas começa a ficar extremamente depressivo. Mas extremamente depressivo. Para piorar a situação, olha só que loucura. Para piorar a situação, o líder do serviço secreto, na época chamava guarda presidencial. Nós chamamos hoje de serviço secreto, né? Todo presidente tem um serviço secreto. É uma guarda presidencial que protege o presidente, né? De algum tipo de ataque. Então, o líder da guarda presidencial do Vargas, era um cabo do Exército Brasileiro, ele tenta matar o Carlos Lacerda. Ele tentou matar o Carlos Lacerda em agosto de 1954. Carlos Lacerda estava chegando na sua rádio para fazer o seu programa normal, né? E ele tenta matar o Carlos Lacerda. O cara era líder da guarda presidencial do Vargas. Só que o Carlos Lacerda já sofria muitas ameaças, né? Muitas ameaças de pessoas que gostavam do Vargas, né? De pessoas populares mesmo que gostavam de Vargas. Então ele tinha contratado um guarda-costas, que era um major do Exército Brasileiro. E na hora que o guarda, o segurança do Vargas chega para matar o Carlos Lacerda, esse major protege o Carlos Lacerda e consegue desarmar o cabo do Exército Brasileiro, o soldado da guarda presidencial do Vargas. E aí ele é preso. Ele é preso. E no que ele é preso, toda a acusação é voltada para quem, gente? Para o Vargas. Toda acusação. Carlos Lacerda usa a rádio para deixar claro, para dizer claramente: tentaram me matar. Era líder da guarda presidencial do Vargas. Foi amando de Getúlio Vargas. Vargas, então, é acusado por Carlos Lacerda, através de sua rádio, de tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato. E aí ele não aguenta pressão. Não aguenta pressão. Ele acaba escrevendo uma carta-testamento. Eu quero ler uma parte dessa carta-testamento para vocês. Segura um pouquinho. Ele acaba escrevendo uma carta-testamento e cometendo suicídio. Em agosto de 1954, Getúlio Dornelles Vargas, na cidade do Rio de Janeiro, acaba cometendo suicídio, dando um tiro no próprio peito. Ele deu um tiro no próprio peito com um 38. Eu tive o prazer de visitar o Palácio do Catete, né, que era naquela época o Palácio da Guanabara, que era onde o presidente vivia, né, hoje chama Palácio do Catete, é um museu. Lá tem a roupa que o Vargas estava, ele estava com um pijama, inclusive com a marca do tiro, com furo, né, com queimada onde a bala passou, é real a roupa. Lá tem a carta-testamento, tem a arma que o Vargas deu um tiro no próprio peito. Existem muitos conspiradores, né, aqueles caras que gostam de teorias da conspiração, que gostam de dizer, gostam de afirmar que Vargas foi assassinado. Eu acho pouco provável, até porque, gente, acho pouco provável não foi assassinado, até porque a filha dele vai escutar o tiro do quarto dela e vai correr, ainda vai encontrar o Vargas vivo. Ele morreu nos braços dela. Ele teria falado para ela se tivesse sido um assassinato. E Vargas era muito bem protegido também, né? Seu quarto ficava no segundo andar do Palácio da Guanabara, né, no Rio de Janeiro. Então, eu acho pouco provável. Vargas mesmo cometeu suicídio, né? Até porque se fosse uma farsa, a pessoa que promoveu a farsa teria dado um tiro na cabeça do Vargas e não no peito, sabendo que no peito ele poderia demorar a morrer ou até sobreviver, né? Vargas, ele tinha essa tendência suicida. Já era a segunda carta-testamento que ele escrevia. Ele escreveu um em 1930, caso o golpe de 30 fracassasse, ele teria cometido suicídio, né? E agora, em agosto de 54, ele escreve a carta-testamento e dá um tiro no peito, morrendo na cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive, o seu vice-presidente, que se chamava Café Filho, né? Café Filho era o vice-presidente, assume o governo, vai adoecer várias vezes, ser hospitalizado, mas assume o governo
logo após o suicídio do Vargas. Gente, alguma pergunta até agora? Sim ou não? Fala comigo. Alguma pergunta? Eu estou aqui pegando o celular, que eu vou pegar aqui só um trecho, ó, da carta testamento do Vargas. Carta testamento, eu sempre gosto de fazer isso, cara. É tão bonito, né? Tranquilo como esquilo, segundo Mateus, né? Deixa eu pegar aqui só uma... Eu gosto de ler, né? Não decorei tudo não, mas eu gosto de ler uma parte. Olha aqui, ó. Só uma parte, só um fragmento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, não me combatem, me insultam, caluniam e não me dão direito à defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo, e principalmente os humildes. Não querem que o povo seja independente. Assumir o governo dentro da espiral inflacionária, que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas em mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto, tentamos defender o seu preço, a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Não mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina, que seria elite, querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio para estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentirei a minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentirei em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unido e o meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com minha vitória. Eu era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma. Meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. Ao ódio, às infâmias, à calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Não receio, serenemente dou o primeiro passo para o caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Agosto de 1954, Getúlio Dornelles Vargas escreve a carta testamento e comete suicídio. Nesse momento, após cometer o suicídio, os militares tentaram dar o primeiro golpe de Estado. Primeira tentativa de golpe militar no Brasil aconteceu 10 anos antes, repito, 10 anos antes do golpe de 64. Aconteceu com o suicídio de Vargas. Teremos a primeira tentativa de golpe militar no Brasil. Por quê? Porque eles tentaram impedir a posse de Café Filho, que era o vice-presidente do Vargas, e tentaram assumir o governo brasileiro.
Porém, na época, o ministro da Guerra era amigo próximo de Vargas, era do PSD, do Partido Social Democrata, e era general do Exército Brasileiro. Se chamava Henrique Lott, General Henrique Lott. O general Henrique Lott não permitiu que o golpe fosse aplicado em 1954, já que ele era o ministro da Guerra. Não permitiu o golpe e legitimou a posse do Café Filho. O problema é que o Café Filho frequentemente era hospitalizado. E ele já era o vice-presidente, tinha problemas sérios de saúde. E aí, o Irineu Ramos, que era o presidente da Câmara, assumia, Café Filho saía do hospital, reassumia a presidência. Isso foi de 54, de agosto de 54, até final de 55, quando foi convocado novas eleições. Quando o JK, então, vence as eleições e assumiu em 31 de janeiro de 56. Então, faça uma pequena observação aí, rapidinho. Nós temos 3 minutinhos. Faça uma pequena observação, rapidinho. Gente, ficou claro aí a carta testamento para vocês? Ficou claro ou não? Faça uma pequena observação, vai. Coloca assim. Logo após o suicídio do Vargas, o Exército Brasileiro promoveu a primeira tentativa de golpe militar. Logo após o suicídio de Vargas, o Exército Brasileiro promoveu a primeira tentativa de golpe militar, em 1954. Após o suicídio de Vargas, o Exército Brasileiro promoveu a primeira tentativa de golpe militar, em 1954. Porém, o general Henrique Lott impediu esse golpe. E Café Filho, vice-presidente, assumiu o governo até o final do mandato. Ponto final. E Café Filho, o vice-presidente, assumiu o governo até o final do mandato. Então, Henrique Lott não permite o golpe dos militares. Nossa ditadura seria 10 anos antes. Henrique Lott, que tinha interesses políticos, obviamente, ele foi até candidato à presidência posteriormente, não permite o golpe, certo? Ele que era o ministro da Guerra. Café Filho assume, é hospitalizado várias vezes. Irineu Ramos vai acabar assumindo, que era o presidente da Câmara, Café Filho reassumia, e assim foi até o mandato acabar. Ok? Perfeito? Bom, pode tirar uma foto? Pediram aí para tirar uma foto, fique à vontade. Tira uma foto do quadro. Gente, dúvidas? Não? Então, na semana que vem, a gente volta em JK. E como temos 2 aulas, vamos até ditadura militar. Até o final desse mês, terminaremos a ditadura militar, lá, a República Nova, e vai dar para a gente terminar todo o nosso conteúdo, porque, se eu não me engano, logo em seguida a gente começa uma maratona, né? Algo do tipo, assim, algumas questões, resolução de questões, algo assim. Beleza? Rian, hoje eu não coloquei, o conteúdo era tão grande, cara, eu queria terminar, eu não coloquei. Mas, olha só, Rian, semana que vem eu coloco tanto de Dutra, Vargas, como também JK, combinado? Semana que vem a gente faz isso, beleza? Gente, beijos, fiquem com Deus, uma ótima semana para todos.